começar agora com a nossa apresentação. Primeiro vou passar a palavra aí para o Chico, para ele fazer a apresentação pessoal dele. Chico, aos seus comandos aí. Um pouco da minha apresentação pessoal aí, eu sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia em 2004. Depois eu me formei como engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica em 2005. Depois eu fiz o PE, um programa de especialização em engenharia aeronáutica, onde eu fiz uma ênfase em aeronáutica mesmo, né? Aerodinâmica, aeronáutica, em 2007. Em termos de experiência profissional, eu trabalhei na Energ, é uma empresa de projeto de centrais hidrelétricas, em 2005, início de 2006. Depois entrei na Embraer como engenheiro de projetos avançados, de 2007 a 2018. Depois eu fui para o desenvolvimento tecnológico em sistemas, onde eu trabalhei muito com aeronaves, com a tecnologia, né, de aeronaves híbridas e elétricas. Fiquei até o final de 2019. Em 2020 eu fui para o DT, a parte de inteligência e de tecnologia. E mais recentemente, mais no final do ano agora, teve um PDV na empresa, eu aderi ao PDV e estou aí buscando, empreendendo outros projetos na minha vida. Em termos de qualificação, cursos, etc., eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos pela empresa, pela Embraer. Mesmo antes de entrar na Embraer, eu participei de um congresso do AIAA em 2004. Depois participei de um curso de propulsão na Universidade de Cranfield em 2011. Depois desse congresso da IAA, em 2012, eu esqueci de colocar aí 12, 13, 15, 16 e 18. Bastante tempo aí, bastante oportunidade de treinamento. Agora eu acho que a Renata vai falar um pouco sobre a carreira dela. Bom, boa noite, pessoal. Começar aqui minha apresentação. Então, eu sou engenheiro eletricista, formado em 2007 pela UFBA. Assim como o Chico, eu também entrei no programa de especialização de engenharia, onde eu consegui concluir o mestrado em mecânica aeronáutica em 2010. Comecei a trabalhar na Embraer na parte de sistema de interiores da aviação comercial em 2009. De 2010 a 2016, eu trabalhei em sistemas elétricos da aviação militar. De 2016 a 2018, trabalhei em sistema de interiores da aviação executiva. E desde 2008, então, eu estou trabalhando na área de desenvolvimento tecnológico em sistemas elétricos e sistemas propulsivos elétricos. Dos cursos que eu já fiz, um deles é o de NVG, de 2014, e em 2018, na Universidade de Wisconsin-Madison, eu fiz um curso de controle de drives AC, DC e a dinâmica desse controle. Então, essa a minha experiência. Passo a palavra aí para o Rafa, para ele poder se apresentar. Obrigado, Renata. Então, pessoal, vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Unicamp, me formei em 2010. Fiz o mestrado em propulsão no ITA em 2013 e tenho trabalhado aí na Embraer com propulsão desde 2012. Trabalhei um pouco com turbinas a vapor na Siemens, 2010 e 2011. Dei algumas aulas no ITA em 2015 e 2016. E também tive a oportunidade de fazer um intercâmbio técnico na Rolls-Royce em 2014. Então, eu queria agradecer a Renata e o Chico por terem aceitado aí o convite para o nosso tópico, nossa estrutura de tópicos. Nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto, vamos falar depois dos fundamentos da eletrificação, começando pelos aspectos propulsivos, depois vamos falar dos aspectos de sistemas, e passando por acumuladores de energia, máquinas elétricas, gerenciamento térmico, e depois vamos falar de aeronaves elétricas e híbridas, a questão da integração do sistema propulsivo. Então, as aeronaves híbridas, elas têm a característica de terem uma integração muito forte entre o sistema propulsivo e entre a aeronave.
E a gente vai trazer aí para vocês a visão de 3 especialistas, né? Eu, o Chico e a Renata, que trabalharam um pouco em cada área dessa interface forte que a gente tem entre as 3 identidades. Então, primeiro eu vou falar um pouco do sistema propulsivo, depois a Renata vai falar um pouco sobre os motores elétricos e os acumuladores de energia, e por fim o Chico vai falar sobre a integração das aeronaves híbridas. Chico, acho que a introdução está com você. Fica bom. Tá legal. Então, pessoal, o porquê da eletrificação de aeronaves, né? Hoje, a aviação corresponde por 2% das emissões totais de CO2. E a tendência é que, extrapolando tanto a questão do transporte aéreo quanto as emissões dos outros setores, é que a aviação poderia chegar a 7% das emissões totais. E a gente sabe que existe um esforço muito grande de diversos países em reduzir a emissão de carbono em função dos impactos ambientais, principalmente aumento da temperatura e suas consequências. Então, existe uma pressão muito grande na indústria da aviação de reduzir as emissões. Esse é o principal apelo, né? Que traz essa tendência que já está consolidada na indústria automotiva, né? Onde a gente vê diversos países já proibindo, a partir de um certo ano, a fabricação e utilização de carros a combustão interna. E a pressão já chegou na aviação e agora está na mão aí de nós, engenheiros, projetistas, de projetar e fabricar novas aeronaves que têm um apelo ambiental melhor, né? Uma redução de consumo. Dado isso, o pessoal da IATA, eles fizeram uma previsão, né, um estudo, e a estimativa que eles fazem é que as aeronaves em 2050 elas deverão ter 75% a menos de emissão de carbono, né, combustível. Isso é um valor extremamente agressivo. Eles atribuem a biocombustível, isso já é um bom sinal, que tem a parte de biocombustível aí, que a gente está falando mais do ciclo, né? Mas tecnologias radicais, eles chamam de tecnologias radicais, e atribuem a esse bloco 60% dos ganhos, né? Os outros ganhos vêm das operações, o espaço aéreo livre é um deles, a infraestrutura, né? A gente perde muito tempo no táxi, né? No aeroporto. Tecnologia, mas aqui no sentido, uma pequena fatia, mas no sentido de tecnologias já conhecidas, então melhorias do que tem hoje, tanto no avião, quanto nas operações, quanto na infraestrutura. E a linha vermelha aí seria se não tivesse nenhuma ação. Essa é a visão da IATA e a gente tem outras visões que a gente vai compartilhar com vocês na sequência da apresentação. E vocês vão ver que elas se diferem um pouquinho entre elas, né? Os percentuais, mas todas mostram uma redução bastante agressiva, né? Uma inversão da tendência de 2005 até 2050, uma emissão líquida menor do que a gente tinha em 2005, né? Nos anos 2000, para ser mais preciso. Pode passar o slide, Rafa? Aqui a gente já tem uma visão da IATA, né? Onde ela atribui a tecnologias radicais, que são tecnologias elétricas, híbridas, combustíveis sustentáveis, estão aqui dentro, né? 84% dessa redução, a base dela em relação ao ano 1990, mas quando transladado para 2005, ela fala de uma redução de 50% nas emissões, quando a referência é o ano de 2005. Então, e do total de emissões, entre o que seria
se não nada estivesse sendo feito para o que vai ser alcançado, 84% a novas tecnologias, o que é um número muito alto, né? Essa é a visão da IATA. Pode seguir para o próximo slide. Já a visão da IAG, que é um consórcio de algumas empresas aéreas, International Airlines Group, são algumas companhias aéreas europeias, comparando com o que a gente tem em 2020, a gente vai ter uma redução de emissão bastante considerável até 2050, onde 43% seria de offset de carbono. Isso é muito bom, né? Está explícito aqui. Então, ou seja, a maior parte, segundo a visão da IAG, vai vir do offset de carbono, não necessariamente de novas tecnologias, né? E aí sim, 39% são ações associadas. Número 1, novas aeronaves mais eficientes, não cita quais tecnologias estão aqui. Eficiência operacional, né, infraestrutura, aeroporto, espaço aéreo. E também combustíveis sustentáveis, um complemento ao que a gente tem ali de offset de carbono, né? O offset de carbono é realmente você pagar por ter emitido. Eu emito aqui, na outra ponta, em algum lugar, eu vou compensar essa emissão. Então a gente vê visões bastante distintas, né, em termos de números e de onde vêm os ganhos de emissão. Pode seguir, Rafael. Então aqui a gente tem uma comparação, uma tabela, né? A IAG ela fala aí de 84% de redução de consumo associada a novas aeronaves, combustíveis sustentáveis e novas tecnologias, e 16% de infraestrutura e operação. A IATA ela já fala 43% de offset de carbono, 39% associado a infraestrutura, operações e novas aeronaves e 18% combustível sustentável. Já o Flypath 2020 da Comissão Europeia cita 6% infraestrutura, 58% todo esse pacote de operações, novas tecnologias da aeronave combustível sustentado e tecnologias existentes, só que melhoradas, 29%. Então, independente da visão, elas são todas muito agressivas, com exceção da IATA, que já fala em offset de carbono de uma forma mais clara, né? Todas as demais são muito agressivas. Pode passar. E aqui a gente vem numa cronologia, né, da eletrificação na indústria do transporte. Ela não é de hoje, né? Ela já vem de um tempo. A gente tem o primeiro veículo experimental em 1879, era um trem elétrico. Esse era experimental. Depois, em 1895, já apareceu uma locomotiva elétrica. Em 1881 teve esse carro pessoal do Gustave Trouvé, um veículo elétrico. A gente vê ali que é um veículo bem rudimentar, né? Ele antecede até os veículos aí, a consolidação da indústria automotiva. E depois a gente tem uma lacuna de quase um século, né? De final ali dos anos 1900. A gente passa pelo carro do Gurgel, eu esqueci de colocar ele aqui, é da década de 70, né? Mas comercialmente o carro que mais pegou aí foi um carro híbrido, ainda não 100% elétrico, em 1997, o Toyota Prius, primeiro modelo do Toyota Prius, né? E depois, então, quer dizer, esse foi o começo, né? Ainda era um mercado bem pequeno, e aí depois, em 2003, com a segunda geração do Toyota Prius, essa tecnologia começa a ficar um pouco mais conhecida e ganhando mercado. A gente tem um outro marco em 2007, que é o primeiro veículo utilitário elétrico, um veículo da Renault, que chama Maxi,
Já em 2008 a gente vê um carro todo elétrico e esportivo da Tesla, o Tesla Roadster. Só um minutinho. E em 2010 a gente vê aí o Nissan Leaf. Nissan Leaf um carro também 100% elétrico, e aí já mostra realmente uma consolidação, né, da indústria automotiva nessa questão da eletrificação. Existem outros N exemplos, né, recentes. Eu não quero ser exaustivo, só coloquei alguns marcos, né, desta tecnologia. Hoje a indústria automotiva tem quantidade muito grande de veículos elétricos e híbridos. E tudo bem, se na indústria automotiva essa questão se consolidou ali pelos anos 2000, por que a indústria aeronáutica não acompanhou? A gente está falando de uma tecnologia mais atrasada na indústria aeronáutica. Não é bem isso, né? É que a mesma tecnologia já tão avançada pela indústria automotiva, ela encontra dificuldades técnicas, né, de dimensionamento. Se a gente vê no próximo slide, em um veículo a gente tem dois segmentos, né, de utilização. O primeiro é a velocidade constante, e como que é a minha relação entre tração e potência. Então a minha tração é uma função, quando eu estou em velocidade constante, uma função do arrasto e do atrito de rolagem. Então uma tração muito pequena que eu tenho que ter uma velocidade constante. O atrito de rolagem, ele é em função do coeficiente de atrito de rolagem, que é da ordem de 4%. Então, se eu tenho em velocidade constante 20% de aumento de peso, eu tenho aproximadamente 8% da tração. É um aumento linear e é um aumento bem pequeno, né? Já no segmento, assim, numa aceleração, aí assim, eu tenho a força é massa vezes aceleração. Então a tração também é uma função da aceleração. Porém, continua uma relação linear, né? Para 20% de massa, 20% de peso, eu tenho uma 20% de tração. E tudo isso ajuda, onde o veículo ele pode crescer por inteiro, as coisas vão crescendo proporcionais e fica tudo certo, né? Já para um avião, a gente já tem a primeira dificuldade na decolagem, a primeira e a maior, né? Porque a gente vê que a relação entre tração e peso na decolagem, ela segue essa fórmula aqui do comprimento de pista, que é uma constante, vezes um peso ao quadrado, dividido pela coeficiente da atmosfera, vezes o coeficiente de sustentação máxima da asa, vezes a área de referência, vezes a tração. Então, se eu tenho um aumento de 20% no peso, considerando que eu tenho que ter uma pista constante, ele ao quadrado, 20% ao quadrado dá 44%, então eu tenho que ter um aumento de tração em 44%, é exponencial. Isso que muitas vezes essas baterias, dependendo do tamanho da missão, eu acabo chegando em valores, posso chegar em valores até maiores que 20% do peso, o que torna para um avião uma questão proibitiva, né? Porque quanto mais tração eu tenho, mais o peso cresce, porque o motor cresce, o consumo cresce, o arrasto cresce, a coisa foge do controle, né? E mesmo olhando para o segmento de subida, né, eu tenho que ter um excesso de potência específica. Aí eu tenho essa equação de a razão de subida é uma função de T menos D sobre W, que é aproximadamente 1 menos L sobre D, que é a eficiência aerodinâmica. Considerando que eu tenho um L sobre D, que é aproximadamente um peso sobre a tração de 5 a 15%, a gente está falando aí de um delta tração de 7 a no máximo 20%, né? E em cruzeiro esse número fica de 5 a 10%. Agora o grande problema realmente é que eu tenho que sair do chão, as pistas que eu tenho que operar elas são as existentes, né? Eu não vou ter
não vou construir um novo aeroporto com um avião elétrico, com uma pista muito maior, ele tem que operar no aeroporto existente. A infraestrutura é onde o investimento é exageradamente alto. Além de ser muito alto, muitas vezes existe uma restrição, existe cidade em volta, não tem para onde crescer. Então isso já explica a diferença em tempo e por que hoje essa tecnologia ela está em aeronaves pequenas, né? Então vamos para a timeline essa mesma timeline para os aviões elétricos, né? Eu coloquei aqui na apresentação só os aviões pequenos, porque é onde a coisa já está consolidada, a gente já tem produto comercial. Eu trago coisas experimentais aqui, mas a gente já tem produtos comerciais. O primeiro exemplo aí, né, também uma coisa muito rudimentar, em 1917 foi feito um experimento de um helicóptero elétrico que tinha um motor elétrico de 140 kW. Porém, olha só, o grande problema de hoje, que são as baterias, ele não existia, porque a alimentação era um gerador DC terrestre. Então não passava de um experimento, né? Em termos práticos de voar, sair do chão com uma bateria, em 1973 foi modificado um ultraleve, esse Milict, foi inserido pela Bosch em um motor de 13 HP, motor da Bosch, e eles voaram com uma bateria de níquel-cádmio, ou seja, ela está muito aquém das necessidades da aviação em termos de densidade de energia, e foi um voo de 12 minutos. Então, na verdade, foi uma prova de conceito, né? Um passo importante em 1973, né? Até antes aí do advento dos carros elétricos popularizarem, mas não passou de um experimento. Depois, mais recentemente, a gente teve um primeiro planador certificado, que é esse Land Antares 20E. Ele é um planador que tem um motor DC-DC de 42 kW. Ele já usa a bateria de íon lítio, mesmo em 2003, né? Então, quer dizer, já tem tecnologia que é o que está chegando, já é estado da arte, né? Apesar de nos valores e no que era possível de se obter nessa data, e ganhou uma competição importante aí dos campeonatos de planadores. Depois, em 2008, nós tivemos um demonstrador da Boeing com fuel cell, outro marco, né, para essa aviação elétrica. A fonte de energia aqui não é uma bateria, é uma fuel cell, né? Depois, em 2014, nós tivemos o Airbus IFAN, com um motor elétrico de 30 kW, uma autonomia de 1 hora e uma velocidade de 86 nós. Depois, em 2015, nós tivemos um marco muito relevante para nós brasileiros, né? A ACS Aviation, liderada pelo Zaramella, conseguiu aí voar o Sora-E, a versão elétrica do Sora, com uma bateria de lítio polímero que tem a densidade energética fantástica. Esse avião ele tem uma autonomia de 1h30 a 190 km por hora, o que já é bem relevante. E ele herda, né, com velocidade máxima de mergulho, o projeto original do Sora-E, que é 340 km por hora. Não significa que ele consiga voar eletricamente nivelado a essa velocidade, mas a gente já vê que é outro patamar de velocidade para um avião elétrico. Mais recentemente, a gente tem aí um avião que está sendo certificado, parte 23, que é esse By Aerospace e Flyer 2. Esse vai ser um dos primeiros aí. Claro que existem os Pipistrels aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Mas ele é um avião de 70 kW em regime constante, 90 em regime de potência máxima. Também uma bateria de íon-lítio, e eles estão falando em uma autonomia de 3 horas e meia e uma velocidade de 135 nós.
Então, outro patamar de autonomia, né? Com baterias, um avião elétrico com baterias. No segundo slide de timeline, no próximo slide, nós temos feitos mais recentes, né? O timeline aí ele já está nos últimos 20 anos. E aí nós temos produtos. Primeiro produto aí que foi lançado pela Pipistrel é um planador, que é o Pipistrel Taurus Eletro, até hoje é vendido. Ele é um planador de 40 kW de potência, usa bateria de lítio e chega a 225 km por hora. Depois, em 2015, nós temos dois lançamentos da Pipistrel. O Alfa Eletro, que tem um motor de 60 kW, uma bateria de lítio polímero, uma autonomia de 38 minutos, não é nada muito exagerado, mas para um treinador pode ser adequado, e uma velocidade máxima de 185 km por hora. Já o Velis Eletro, ele já tem uma autonomia maior, que é de 50 minutos, e reservas VRF. E é o primeiro avião certificado elétrico certificado pela EASA, também um grande marco. E mais recentemente em termos de quando vai voar, alguns aí já são velhos conhecidos, né? O NASA X-57 já está anunciado há muito tempo, a gente conhece ele há mais tempo. Ele tem dois motores principais, 60 kW, e 12 motores para high lift de 10,5 todos. E eles têm aí 70 kW de bateria de íon de lítio. Eles devem voar provavelmente início de 2021. Tá? A previsão era final de 2020, mas como não tem nada concreto, provavelmente início de 2021. Temos também um demonstrador da Rolls-Royce, que aí esse vai ser um avião muito rápido, né, com 370 kW, a gente já foi para outra classe de potência. É um motor da IASA, não é da Rolls-Royce, curiosidade interessante, né, porque a Rolls-Royce ela desenvolve motores elétricos para aviação, mas aqui o propósito deles é o veículo. É uma bateria muito grande também, 373 kW, a velocidade máxima absurdamente alta, de 485 km por hora, e um alcance máximo de 320 km, o que não é muito pouco, é um alcance bom. E vai ser a aeronave elétrica mais rápida. Provavelmente, logo no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter um outro importantíssimo marco nosso, né, brasileiro, que é o demonstrador elétrico da Embraer. Esse demonstrador elétrico, ele já dá um passo bastante significativo aqui para o Brasil, comparado com o feito do Zaramella, porque aqui esse avião, por mais que seja um demonstrador, ele passa por um processo de uma grande empresa, de uma grande fabricante de avião. Então, o processo de engenharia, o escrutínio de engenharia por cima, né, os critérios de projeto, o aprendizado gerado, a quantidade de pessoas envolvidas, vai para uma outra escala. Então, vai ser um feito muito relevante para a nossa indústria. E para o mundo também. Pode seguir. Agora a gente vai falar de aspectos propulsivos. Eu vou passar a bola aqui para o Rafael. Valeu, Chicão. Obrigado aí. Então, pessoal, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os motores térmicos, né? Por que a gente está começando a estudar motores diferentes, motores elétricos, arquiteturas de propulsão distribuída. Então, um gráfico bem interessante que eu queria trazer para vocês é o seguinte: é uma comparação da eficiência térmica do motor, que é essa parte inferior que tem essa setinha vermelha, a eficiência propulsiva do motor, que é a setinha azul lá em cima, e no eixo Y do gráfico a gente tem o consumo específico de combustível. Então, a gente hoje está, de acordo com esse gráfico, nessa região azul, nessa bola azul aí,
então com eficiência propulsiva aí na faixa de 80% e eficiência térmica aí chegando nos 50%. E a gente consegue melhorar os motores até esses limites que estão nessas linhas contínuas azuis e vermelhas. Então nós temos limites na eficiência propulsiva. Hoje nós temos eficiências propulsivas aí na faixa de 80%, 85%. E nós podemos melhorar um pouco indo para sistemas como Open Rotor para a gente ter mais eficiência propulsiva em um número de Mach de cruzeiro maior, Mach 0.8, né? Mas a gente tem limites também. Dificilmente a gente vai conseguir uma eficiência propulsiva maior do que 85, 90%, considerando os sistemas conhecidos aí pela humanidade, né? Então a gente vai chegar aí nessa linha azul, independentemente se a gente está acionando o nosso propulsor com motor térmico ou motor elétrico, a gente sempre vai ter um limite, né, na eficiência propulsiva. E na parte inferior nós temos aqui a eficiência térmica. Então essa linha vermelha contínua é o máximo de eficiência térmica que a gente pode ter de uma turbina a gás. E como esse gráfico mostra, a gente tem alguns limites, como a temperatura de entrada de turbinas estequiométricas. Hoje nós trabalhamos aí com temperatura de entrada de turbina máximas na faixa de 1700, 1800 Kelvin, mas quando a gente passa para 2300, 2400 Kelvin, a gente começa a chegar perto dos limites da estequiometria de queima. A gente também tem os limites de eficiência dos componentes, né? Hoje a gente já tem compressores e turbinas muito eficientes, com eficiências politrópicas acima de 92%, 93%. Ou seja, a gente ainda consegue exprimir mais 1, 2% de eficiência das turbomáquinas no compressor e na turbina, mas não muito mais do que isso. E por fim, a razão de pressão total. Então, se vocês olharem os motores novos que estão entrando em serviço hoje em dia, tem uma razão de pressão total aí na faixa de 50, 60, 70, e a gente também está chegando próximo dos limites da razão de pressão total e no limite de eficiência térmica. Então, como a gente já vê no gráfico, a gente conseguiria aí chegar em eficiências de 60%, ou seja, a gente tem um crossover aí em eficiências térmicas entre 60% e eficiências propulsivas entre 92% e 93%, que são os limites teóricos do que a gente consegue fazer com turbofans, por exemplo, né? Então, dada essa situação, que a gente ainda consegue extrair um pouco mais de eficiência do turbofan, mas que a gente já está chegando próximo dos limites, a propulsão elétrica é uma das candidatas a gente continuar melhorando a eficiência do sistema propulsivo. Como o Chico mostrou, tem metas bem arrojadas aí de eficiência e redução de CO2 que a gente precisa obter. E a gente precisa pensar diferente, né? Então, o que a gente pode fazer para pensar diferente? Do lado do motor térmico, a gente ainda tem coisas para serem feitas, né? Então, a gente viu que usando tecnologias convencionais a gente está próximo dos limites, mas tem outras tecnologias que estão sendo pesquisadas que podem ainda dar para a gente um ganho expressivo. Então, começando ali na parte superior esquerda, por materiais, nós temos os CMCs, que são os Carbon Matrix Composites. A gente está tentando fazer palhetas de turbina, principalmente de material composto, de material cerâmico. Elas têm 1/3 do peso de um material metálico, como Inconel, e não exigem cooling flow. Então a gente pode ter um ganho de eficiência de ciclo aí de 3 a 4%. Do lado da palheta ali de turbina, do CMC do TIAL, a gente também tem a opção de Titanium Aluminide, que são ligas para a gente reduzir o peso, principalmente do sistema de turbina de baixa pressão. Do lado da palheta nós temos ali o ciclo combinado, então tem algumas instituições de pesquisa pesquisando aí a combinação de um turbofan com um motor a pistão. A gente tem um link ali embaixo de programas de pesquisa mesmo, que estão prevendo a entrada em serviço desses motores para algumas décadas, de forma que a gente possa extrair o máximo de eficiência térmica dessas duas máquinas combinadas operando em conjunto, né? Do lado a gente tem propulsores de baixa razão de pressão, temos um exemplo ali de um Open Rotor, então a gente poderia trabalhar com uma razão de pressão entre 1.05 e 1.1 e chegar mais próximo daqueles limites de eficiência propulsiva de 90%, 95% até, dependendo do número de Mach de voo. E do lado do Open Rotor nós temos aí no canto superior direito a questão de regeneração e intercooling. Então a ideia aqui é você aproveitar todo o calor que você joga fora na tubeira de exaustão do motor para reaquecer os gases do compressor antes de entrarem na câmara de combustão, ou fazer um intercooling do ar do compressor usando o ar do fan para diminuir o trabalho de compressão. É bem interessante notar que o motor do Main Battle Tank americano, o M1 Abrams, já faz o uso de regeneração.
E existem alguns estudos para a gente aplicar regeneração e intercooling em motores turbofan, que poderiam aí melhorar a eficiência do ciclo da ordem de 5%. No canto inferior esquerdo, nós temos a manufatura aditiva, é uma realidade já no projeto de alguns motores, então a ideia é você criar geometrias mais complexas, economizar peso e também melhorar um pouco a eficiência do motor. Do lado da manufatura aditiva, nós temos os blinds e os blisks. Então, hoje em dia, é muito comum nós fabricarmos motores a partir de um bloco único de titânio, por exemplo, para o compressor, de forma que você não tem o disco e os aerofólios separados, que a gente tem problemas de vibração, de peso, de perda de eficiência. Então, você construindo o disco e o paletamento de uma estrutura única, você tem um ganho de eficiência de peso. E existem pesquisas nos blings, que são os Bladed Integral Discs, que a gente faz um aro, em vez de a gente ter o disco do compressor ou da turbina, nós temos um aro de material composto e nós eliminamos por completo o disco e salvamos bastante peso do lado do motor. E por fim, no canto inferior direito, nós temos o ciclo variável. Então, para a aviação de combate, muito provavelmente nas próximas décadas nós vamos ver entrando em serviço motores de ciclo variável, que são basicamente motores que você tem algumas válvulas de controle entre o compressor e o fan, e você tem mais de um ponto de projeto de razão de pressão de fan e de razão de bypass. Então isso é bem importante para a gente poder selecionar o ciclo mais apropriado para a fase de voo, seja um loiter, seja um super cruise, seja um cruzeiro que você precisa até velocidade máxima. Então o motor de ciclo variável vai trazer um ganho bem expressivo de consumo e vai estender aí a capacidade de combate das aeronaves de próxima geração. Então, apesar da gente estar chegando próximo dos limites de eficiência térmica e propulsiva, nós ainda temos algumas tecnologias que estão sendo pesquisadas e que podem entrar nos motores nas próximas décadas. E por fim, algo que eu queria deixar alguma mensagem para todos vocês, antes da gente entrar nos detalhes dos sistemas de armazenamento de energia, nos motores elétricos, enfim, todos os maquinários que a gente tem quando a gente compõe os sistemas híbridos, tem essa figurinha muito famosa que quase todo paper de propulsão híbrida traz, que é a combinação de máquinas diferentes e quais são as arquiteturas mais usadas aí hoje em dia. Então nós temos o híbrido em série no canto superior esquerdo, nós temos o híbrido em paralelo no canto superior direito, na linha de centro nós temos o série paralelo e o totalmente elétrico, e na linha de baixo nós temos arquiteturas turboelétricas que não fazem uso de bateria. Então, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui de quais são as vantagens e desvantagens de cada arquitetura. A gente precisa de uma live dedicada, talvez, para isso. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é que existem várias arquiteturas em pesquisa. Algumas são mais apropriadas para um tipo de missão, outras são mais apropriadas para outros tipos de missão. Por exemplo, a gente já viu, como o Chico mostrou, que para aeronaves bem pequenas, para light sport aircraft, a gente já tem aeronaves totalmente elétricas. Então, como nosso requisito de autonomia, de velocidade é bem baixo, nós já podemos fazer um voo de 1 hora totalmente elétrico, com as baterias, mas conforme a gente vai subindo no tamanho das aeronaves, nas capacidades das aeronaves, aí, como o Chico também mostrou, o peso da bateria impacta muito o desempenho da aeronave. Então a gente tem que começar a avaliar as outras arquiteturas, e a avaliação das arquiteturas é muito importante que seja balanceada entre vários parâmetros. Então não adianta nada a gente só olhar peso, ou eficiência, ou prontidão tecnológica isoladamente. Então quando a gente avalia uma arquitetura híbrida, nós precisamos avaliar a prontidão tecnológica dela, ou seja, todos os componentes e a união desses componentes na arquitetura tem uma robustez tecnológica para a gente ter os níveis de confiança, de reliability para a aviação. O peso da arquitetura também está pagando o seu peso, está pagando o seu preço em termos de eficiência. A integração aerodinâmica, então as arquiteturas híbridas, como o Chico vai mostrar mais para o fim da nossa live, abrem muito espaço de projeto, então a gente pode pensar em novos conceitos de aeronaves de verdade, né, que integrem da melhor forma possível os propulsores com as superfícies sustentadoras para a gente ter vários tipos de benefício, redução de arrasto induzido, aumento do CL máximo, enfim, tem várias sinergias aeropropulsivas que a gente pode pesquisar quando nós abrimos o espaço de projeto com essas novas arquiteturas. Muito importante também os custos. Nós, como engenheiros, gostamos muito de brincar com várias máquinas
mas essas máquinas têm o seu custo, têm a sua durabilidade, têm seu custo de manutenção e também é outro parâmetro muito importante de ser balanceado. E por fim, a performance global do sistema, né? Se a aeronave está tendo um ganho de desempenho de pista, de subida, de cruzeiro, enfim, se a gente está tendo no fim do dia um ganho expressivo com a arquitetura híbrida. Então é uma abertura bem grande de espaço de projeto, mas que traz também um desafio grande de análise. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E agora eu vou passar a palavra para a Renata e para o Chico para a gente prosseguir aqui com os aspectos de sistema. Agora que a gente fez uma boa introdução do assunto, a gente vai entrar aqui nos bits and bytes e vamos começar agora com acumuladores de energia. Depois vamos falar de máquinas elétricas e gerenciamento térmico. Então, passo a palavra agora para a Renata. Aos seus comandos, Renata. Obrigada, Rafa. Na verdade, essa primeira parte aí a gente começa com... E eu já entro na sequência para falar de roadmap das baterias. E aí começo também na parte de motores elétricos. Legal. Então, pessoal, aqui esse gráfico é o conhecido aí diagrama de Ragone, onde é plotado para diversas fontes de energia, a energia específica, que é basicamente a capacidade de armazenar energia para um determinado peso. Isso é o eixo X desse gráfico, aqui está em escala logarítmica esse gráfico. E no eixo Y, a gente tem a densidade de potência, né? Que é em watts, unidade de potência, por quilograma. Infelizmente, nós não temos ainda para aviação, nem para nenhum outro meio de transporte, um combustível que é imbatível em densidade de potência e densidade de energia específica. Hoje o melhor deles, a combinação melhor dessas duas coisas, associadas a armazenamento, transporte, infraestrutura, ainda é a gasolina. Mas olhando esse gráfico, no canto esquerdo superior, a gente tem dispositivos que nos propiciam uma densidade de potência muito alta, porém uma densidade de energia muito baixa. Um exemplo desses dispositivos são supercapacitores. Um outro exemplo, mas já é algo muito interessante, porque já está evoluindo, né? A gente vê que tem uma faixa grande, essa faixa está aumentando, são os discos de inércia, as flywheels. As flywheels elas começam ali na densidade de potência dos supercapacitores, e densidades de energia muito baixas comparadas a baterias de chumbo ácido, porém, mais recentemente, elas estão entrando ali entre o canto superior não ocupado ainda por baterias e a gasolina, elas estão caminhando para ali. Então, a gente já vê um item, né, um item de tecnologia que pode ganhar espaço nos próximos 10, 20 anos, né? No meiozão de todo esse diagrama, a gente tem as baterias e a gente vê quanto mais avançada a química mais esse gráfico a gente avança na diagonal. A gente quer sempre avançar na diagonal, mas querendo também um dos principais problemas aí é a densidade de energia, né? Então, o quão mais adiante está no eixo X, também mais relevante é. Agora, a densidade de potência também eu preciso, quando eu for decolar e tudo, eu preciso ter uma potência, uma liberação de potência muito rápida. Então, tem as baterias aí no meio. E no extremo oposto, a gente tem uma capacidade de armazenar energia muito grande, apesar de que a densidade de potência ainda precisa ser melhorada, o hidrogênio, né? Então, assim, a gente passou aí pelo diagrama de Ragone, diversos armazenadores de energia. Pode seguir, Rafael? Então, na sequência, a gente tem aí na sequência uma bateria da EP Systems, é uma bateria usada no NASA X-57. Ela está bem aí no meiozão, é uma bateria de aviação. Ela tem 151 watt-horas por quilograma.
no eixo X aí, e só comparando, hoje o estado da arte, a melhor bateria para aviação comercial está chegando da ordem de 200 watt-horas por quilograma. Toda essa bateria, né, tem seguindo o slide, para o próximo slide, primeiro, ela tem que operar numa determinada faixa de temperatura, ela tem que observar a tensão e corrente em cada célula que compõe essa bateria. Isso exige um gerenciamento inteligente de todo esse conjunto químico que não pode sair do controle, nem de temperatura, nem de corrente, nem de tensão. Então, para isso, todas essas baterias têm esse dispositivo que é o Battery Management System, BMS, ou alguns chamam de BMU, Battery Management Unit, né? Que é um processador, todo um circuito capaz de balancear células, isolar a célula que falhou, né? É o coração de uma bateria. Sem esse circuito aí, a bateria seria uma bomba embarcada num avião. Ou qualquer outro veículo. Os carros também têm esse mesmo circuito. Seguindo o slide, a gente viu lá, né, que no gráfico de Ragone, que a densidade de energia, de potência, é muito dependente da química da bateria. Aqui a gente vê um player que já está aí há bastante tempo e desenvolvendo uma tecnologia muito interessante, que é a de lítio enxofre. A gente tem nas baterias hoje, né, lítio polímero, NMC, lítio magneto cobalto, uma série de ligas associadas ao lítio, que dão hoje essa densidade de energia da ordem de 200, né, com uma tendência a chegar a 300, 350 daqui 10, 20 anos. Já a tecnologia de lítio enxofre promete até aí 2025 uma densidade 2 ou 3 vezes maior que isso, 600 watt-horas por quilograma. Hoje ela já está em 400, da ordem de 400. A Oxys é uma empresa que trabalha com essa bateria. O grande problema dessa bateria hoje seria o ciclo, a quantidade de ciclo que essa tecnologia suporta hoje é muito baixo. Então a gente tem aí uma questão de ciclagem e não é muito boa. O próximo slide, a Renata vai falar um pouquinho mais sobre esse roadmap de tecnologias e de capacidade da bateria de acordo com a química. Legal, então vamos lá. Entrando então no roadmap, o que vai ser do futuro das baterias? Essas baterias elas vão evoluir, o que vai acontecer? Então a ideia desse slide aqui é a gente mostrar, a gente está no ano de 2020, hoje a gente tem uma bateria, como o Chico falou, entre 200, de energia específica entre 200 e 250 watt-hora por quilo. Isso a gente fala em nível de PEC, porque em nível de célula ela está um pouco acima. Existe aí, entre PEC e célula, existe essa diferença. Quando a gente olha uma especificação de uma bateria e pensa, nossa, mas que energia específica alta, a gente precisa verificar realmente se a gente está falando em nível PEC ou nível célula. A célula é apenas uma unidade pequena da bateria. Para se formar a bateria, você junta algumas células dentro e empacota. Nesse empacotamento entra a eletrônica, que o Chico comentou. Essas baterias elas precisam de um sistema de gerenciamento. Elas têm muita energia acumulada interna, então elas precisam ser gerenciadas para evitar qualquer tipo de problema. E hoje o que a gente vê em termos de célula para empacotamento é mais ou menos uma perda de 25%. Então é justamente esse gap que aparece no gráfico entre a linha laranja e a linha azul. Então, seguindo ao longo dos anos, hoje a gente está falando de baterias de lítio-íon, baterias NMC, níquel, manganês, cobalto e outras tecnologias, e outras lítio polímero e outras químicas dentro do lítio-íon, né? Entre 200 a 250 watt-hora por quilo.
A gente espera que no mercado, em 2025, essa energia específica suba aí para a casa dos 300 em termos de PEC. E em 2025, então, a gente espera que existam baterias de lítio-íon já no mercado, em produtos, e baterias também de lítio-enxofre, conforme o Chico comentou, as baterias de lítio-enxofre, elas têm uma energia específica melhor. Então, para o ano de 2030, a gente espera ter uma evolução, chegando aí na casa dos 420 watt-hora por quilo, em termos de PEC. E aí, em 2030, a gente já vai ter aí baterias de lítio-enxofre e vai começar a vir, então, as novas baterias que prometem energias específicas altas, que é o lítio-ar, o metal-ar e as baterias de estado sólido. Então, a gente espera que elas cheguem no mercado em 2030. 2035, a expectativa é que essa energia específica esteja na casa dos 600 watt-hora por quilo, também com baterias de lítio-enxofre e as novas aí, baterias de lítio-ar, metal-ar e estado sólido. A partir de 2040, a gente espera ter uma energia específica na casa dos 600, dos 700, 750, e a partir de 2040, anseia-se uma nova tecnologia aí que dê uma disruptura nessa energia específica. No segunda referência aqui, nesse link aqui da NASA, tem uma visão bem interessante, quem tiver depois interesse de abrir, na página 5, o slide, ele traz uma comparação entre o que é necessário para cada tipo de aviação. Então, ele fala que para aeronaves pequenas, de 2, 3 passageiros, CTOL, é esperado uma bateria de 150 a 170 watt-hora por quilo. Então, a gente já tem esse tipo de bateria hoje, e é por isso que a gente já está vendo essas aeronaves voando, esses produtos já, demonstradores. O mercado ele já está bastante aeronaves, né, elétricas aí voando, bem diferente assim, de 5 anos atrás, em que a gente tinha pouquíssimas aeronaves elétricas aí no mercado. A NASA também traz uma visão que na casa dos 300 watt-horas por quilo vai ser necessário para a aeronave VTOL de 4 a 10 passageiros, 30 passageiros CTOL ou elétrico, ou de 50 a 70 passageiros híbrido elétrico, na casa dos 400 a 500 watt-horas por quilo. Fala-se de aeronaves de 50 a 70 passageiros CTOL, toda elétrica, e na casa dos 750 e mais, maior que 750 watt-horas por quilo, já fala-se de aeronaves comerciais similares ao 737 da Boeing. Rafa, pode passar o slide, por favor? Então, essa visão aqui é uma visão da comunidade europeia, eu achei bem interessante trazer ela aqui, porque é importante frisar que nem sempre o que é anunciado por determinados fabricantes, olha, essa química ela tem a capacidade de energia específica de 2.000, de 600, de 800. É sempre importante lembrar que existe um abismo grande entre o que é prático e o que é teórico. Se você for ver as baterias antigas, as baterias de chumbo ácido, por exemplo, que é que é essa primeira coluninha aqui, você vai ver que essa bateria ela já está há bastante tempo no mercado, são as baterias de carro, bateria de moto, todas elas são de chumbo ácido. Você vê que a gente ainda não conseguiu chegar no limite teórico da tecnologia, então a gente está bem abaixo. A mesma coisa vale para as baterias de níquel-cádmio. São baterias que já estão há bastante tempo no mercado, são baterias que estão consolidadas como baterias de emergência de aeronaves comerciais, como as aeronaves Boeing e as aeronaves Embraer utilizam baterias de emergência de níquel-cádmio. Então, existe aí uma barreira grande entre o que é prático e o que é teórico. Então, teoricamente, a bateria de níquel-cádmio ela deveria chegar numa energia específica por volta de 200 watt-hora por quilo, mas a gente vê hoje baterias de níquel-cádmio bem abaixo disso. Então, outras químicas aqui mais para frente mostram o lítio-ar, o lítio-enxofre,
enxofre, que está com a expectativa aí de 2.600 watt-hora por quilo, e na verdade hoje o que se conseguiu extrair dela foi na casa dos 350, 380. O Chico comentou, baixa life cycle e também baixo C-rating para descarga e carga. Então você tem uma bateria que tem uma capacidade alta, mas você não consegue extrair altas correntes dela. Então é isso, Rafa, pode passar mais um slide, por favor? Então, entrando aí no desafio da utilização das baterias atuais em aeronaves, primeiro, as baterias que elas têm alta capacidade, elas têm muita energia acumulada dentro de uma célula. Então, normalmente essas químicas que têm energia específica alta, então é um ponto a ser considerado, a gente de emergência do Boeing 787, em que a solução foi colocar essas baterias dentro de um cofre, colocar ventilação para essas baterias. Então, é uma preocupação a ser tomada para o projeto da aeronave, tem que se preocupar com o thermal runaway, sim. Além disso, as baterias de lítio-íon, ela necessitam um controle eficaz de temperatura na carga, descarga e no armazenamento, sob pena aí de você diminuir muito a vida útil dessas baterias. Essas baterias ela tem que ter um cuidado especial para o transporte, o que pode encarecer bastante aí o custo do seu produto. Tem que ter um monitoramento durante o carregamento, porque é durante o carregamento que existe a chance de acontecer um thermal runaway. Vide aí os carros da Tesla que a gente vê, esses carros elétricos que vira e mexe, aparece um vídeo no YouTube de acidente com bateria relacionada, né? A corrente de carregamento e descarregamento é o que eu comentei sobre a bateria de lítio-enxofre. Às vezes a química ela promete uma energia específica alta, mas quando você vai ver, ela tem 0,1, 0,2 C de carregamento e 0,3 de descarregamento, de descarga. Então é um ponto a ser considerado no projeto, porque se você precisa alimentar cargas com altas correntes, talvez você precise colocar mais baterias, mesmo considerando a energia específica dela grande, você não consegue extrair essa potência da bateria. Um outro ponto também a considerar no projeto é o ciclo de vida dessas baterias. A bateria de lítio-enxofre, por exemplo, tem um ciclo de vida bem baixo. A durabilidade dela é por volta de 50 a 200 ciclos. Então, é um ponto a ser considerado, sim, porque você precisa dimensionar. Você vai ter uma aeronave, você vai trocar a bateria a cada 50 voos, a cada 200 voos. É um ponto a se pensar. A segunda vida, essas baterias elas vão para uma segunda vida, elas sairiam da aeronave e iriam para onde? Iriam para um banco de carga, um banco de bateria. Também é um ponto a ser considerado, e a reciclagem dessas baterias. Porque se a gente pensa em tecnologia mais verde, não adianta a gente projetar, a gente ter uma bateria que depois no ciclo de vida dela, a gente não tem onde descartar, se descartar no lixo polui o lençol freático. Então é um ponto também a ser considerado a reciclagem dessas baterias. Para onde depois da utilização delas? Rafa, pode passar para o próximo slide. Eu passo a palavra para o Chico, para falar aí um pouco mais sobre os flywheels. Legal. Já apareceu o slide do flywheel? Apareceu agora. Vocês estão me escutando? Eu estou te escutando, Rafa. Ou Chico. Positivo. Então legal. Então, pessoal, como eu disse, ali uma tecnologia que está aparentemente ela deve avançar ali para o lado de algo utilizável para aviação, é o do disco de inércia, as chamadas flywheels. Essa tecnologia já está consolidada na Fórmula 1,
A gente tem lá o disco de inércia para auxiliar os veículos na retomada, né? Como ele funciona? É uma quantidade de massa, normalmente em carbono, porque o ciclo de vida dessa tecnologia é muito longo, um ciclo de vida muito longo, e também ela é um sistema passivo, né? Um sistema mais simples. Hoje, olhando no próximo slide, a gente percebe que as flywheels elas já são utilizadas em larga escala em várias indústrias. Se a gente mudar de slide, a gente percebe que na indústria automotiva a gente já tem ônibus movidos a flywheels. A gente tem... Por acaso mudou de slide? A gente já está com... Ah, tá. Ah, legal. Agora que apareceu. Tá, agora apareceu para mim aqui. Tem um delayzinho no YouTube. Legal. Então, existe também geradores de energia para tipo no breaks, né, onde não posso interromper o fornecimento de energia. Essa flywheel fica girando ali e caiu energia, ela aciona. Armazenamento de energia num grid, então existem grids, né, o conjunto grande de flywheels para armazenar energia num grid elétrico, turbinas elétricas, turbinas eólicas, né, usam flywheels, e também na área militar e defesa, esses porta-aviões e navios muito grandes, eles também empregam flywheels. Na sequência, eu vou passar a bola agora para a Renata, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as máquinas elétricas. Ok. Então vamos lá. Quando a gente fala de máquinas elétricas, por que a gente fala de utilizar máquinas elétricas síncronas de ímã permanente na mobilidade? Não só na mobilidade de carros, mas também na mobilidade aeronáutica. Primeiro, porque essas máquinas síncronas de ímã permanente, elas têm melhores densidades de potência, então elas têm maiores quilowatts por quilo. Essas máquinas têm um melhor controle, têm precisão na velocidade. A variação do torque no eixo não afeta a velocidade, então, diferente das máquinas de indução, que tem o escorregamento, quanto mais torque você coloca, se estiver dentro da especificação da máquina, ela vai segurar bem aquele torque, tanto em baixas velocidades quanto em altas velocidades. É possível a gente colocar o torque máximo a partir de 0 RPM. Essas máquinas síncronas, elas não necessitam de corrente de magnetização, ou seja, carga reativa indutiva, por conta dos ímãs permanentes que elas têm nos rotores. Normalmente utiliza-se o neodímio como ímã, e, portanto, tem um menor consumo de energia. Essas máquinas elas apresentam melhores rendimentos, elas têm partida autossuficiente, ou seja, não necessita de outra máquina elétrica para auxiliar a partida. Na verdade, ela precisa de uma eletrônica de potência, um controle eletrônico para poder auxiliar nessa partida. E esse ponto aqui, ele vem bem ao encontro das máquinas síncronas puras. Normalmente as máquinas síncronas puras você tem que colocar uma outra máquina de indução no eixo, chegar perto da velocidade síncrona, e aí sim você partir essa máquina síncrona pura. Para essas máquinas que a gente utiliza síncronas de ímã permanente não é necessário, apenas um controle eletrônico. Essas máquinas elas têm ruídos menores se comparados com os motores a indução. E a desvantagem dela é que os custos dela são maiores, você precisa de um controle eletrônico, ou seja, de um inversor, de um controlador de motor, para poder não só fazer a partida, mas também controlar ali a velocidade e torque do motor no range que você quer operar. Rafa, pode passar para o próximo slide. Então, só trazendo aqui um exemplo de um mapa de eficiência da Enrax, é possível ver que a eficiência dela é bem alta, 96%, mas a eficiência dela ela está apenas num miolinho ali
numa combinação entre a velocidade do motor e o torque aplicado. Em velocidades baixas e torque baixos, a eficiência dela vai ficar aí comprometida um pouco mais baixo. Mas ela é capaz de suprir a demanda, se for necessária ter torques altos, torques baixos em alta velocidade. Essa máquina ela é bem confiável e controlável. Rafa, pode passar mais um slide. Legal. Então, trazendo aí um roadmap da densidade de potência contínua dos motores de ímã permanente síncronos, e aqui eu até grifei a palavra contínua, porque a gente vê muitos fabricantes de motor por aí que falam, o meu motor ele tem a densidade de potência na casa dos 12, 15 quilowatts por quilo. Na verdade, o que esse fornecedor está fazendo, o que esse fabricante está fazendo, ele está simplesmente pegando a potência de pico do motor e dividindo pelo peso. Então, na verdade, essa potência que ele fala, essa densidade de potência que ele fala, é a densidade de potência de pico, que é um pouco diferente da densidade de potência contínua. Então, a densidade de potência contínua, ela é proporcional à velocidade. Então, para máquinas menores que 5.000 RPM, a gente vê hoje máquinas entre 5 e 6 kW por quilo, e espera-se que daqui a 10 anos a gente veja no mercado máquinas na casa aí dos 15 kW por quilo, podendo chegar até a 20. Então, essas máquinas, elas são máquinas de fluxo axial. As máquinas de fluxo axial é o que a gente está encontrando de melhor em termos de densidade de potência no mercado. No futuro, tem-se uma expectativa de máquinas supercondutoras, ou seja, criogênicas. E aí, daqui a 10 anos, a expectativa é que essas máquinas alcancem aí os 40 kW por quilo. É importante lembrar que esses dois números, esse 15 e esse 40 do estado da arte, que a gente espera para daqui a 10 anos, não incluem um sistema de cooling, é apenas a máquina elétrica. Então, como eu comentei no começo, né, muitos fabricantes fazem um cálculo da densidade de potência com a potência de pico do motor elétrico. Então, é bem comum. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, da Magnax, essa figurinha do motor Magnax AXF 290. Ele fala que a densidade de potência dessa máquina é maior do que 15 kW por quilo, mas na verdade o que ele está pegando é a potência de pico e dividindo pelo peso dela. Então ele fala que a potência de pico da máquina é por volta de 400 kW, mas ele só consegue segurar essa potência aí por 15 segundos. Então é preciso a gente estar bem ciente quando a gente olha e não se empolgar, mas a máquina do fabricante tal, ela tem uma energia específica, ela tem uma densidade de potência alta. Tem que tomar um cuidado aí, tem que ver direitinho aí os dados que ele está trazendo, né? E uma outra, como eu comentei, né, essa máquina de fluxo axial que eu trago aqui no roadmap de densidade de potência contínua menor do que 5.000 RPM, as máquinas que têm rotações maiores, indo nessa tabelinha aqui no canto esquerdo, trazendo um outro exemplo também da Magnax, eles têm máquinas aí de 1.200, de 12.000 RPMs, 10.000 RPMs, e a densidade de potência hoje está na casa dos 6.3, 6.1. Então, quanto mais alto essa rotação, esse RPM dessa máquina, você vai encontrar melhores aí valores de densidade de potência. Fazendo um paralelo, então, com a aviação, a gente não opera na aviação com máquinas de rotação muito altas. Se a gente for colocar uma máquina de rotação, por exemplo, 20.000 RPM, a gente precisa colocar um gearbox para fazer a redução dessa rotação. Rafa, se você puder passar para o próximo slide, por favor. E aí eu trago um ponto de atenção, inclusive uma notícia aí de 10 de novembro, do comecinho do mês. Essa empresa H3X, ela está prevendo aí que ela vai ter um motor que triplica a densidade de potência. Ela promete, então, 11 kW por quilo para 5.000 RPMs. E para 20.000 RPM, ela chama 13 kW por quilo. E o interessante dessa máquina é que ela é uma máquina com um controlador integrado.
Então, essa densidade de potência que ele fala de 11 kW por quilo para 5.000 RPM, 13 kW por quilo para 20.000 RPM, ele está falando que junto o controlador está embutido ali naquele invólucro daquela máquina. Então, quando você analisa em termos de máquina elétrica mais o controle, é bastante significativo e, inclusive, é um ponto de atenção em que a gente deve manter aí no radar e ver se é alguma tecnologia nova. Na reportagem eles falam que a reportagem eu coloco o link aqui em cima, então quem quiser pode entrar também. Na reportagem ele fala que essa densidade de potência alta se deve ao uso do silicon carbides como chaveadores da eletrônica de potência, se deve também ao sistema de arrefecimento único para o motor e para o controlador. Então, a máquina tem apenas um cold plate interno, um sistema de arrefecimento interno, e eles estão utilizando a manufatura aditiva nas bobinas de cobre do estator, e com isso eles estão conseguindo alcançar valores de densidade de potência altos. É importante também frisar que essa máquina, eles estão com dados teóricos ainda, e o fabricante ele promete que no segundo semestre ali de 2021 do ano que vem, ele vai trazer então dados dessas máquinas elétricas de testes de bancada. Então é importante a gente então ficar de olho nessas tecnologias novas que estão prometendo aí, densidade de potência alta, porque pode ser aí uma disruptura aí no mercado. Bom, Rafa, pode passar para o próximo slide, eu passo a palavra também para o Chico. Esse slide ele aborda um pouco o que a Renata falou por último aí, quais são as tecnologias que promissoras, né, a serem aplicadas em máquinas elétricas. A gente tem hoje o estado da arte, que é, por exemplo, o motor do BMW i3 ou também o motor do Tesla, o motor Tesla S60. O que dá para ser feito? Uma das principais tecnologias aí que tem a muito a agregar nessa linha de reduzir o peso e aumentar a intensidade de energia de uma máquina elétrica é a manufatura aditiva, né? Depois tem avanços em materiais de isolamento, onde eu posso aumentar a tensão e corrente e velocidade dessa máquina. Depois é o projeto integrado do cooling com a parte mecânica da máquina, e tudo isso sendo feito num projeto de co-design, né, de todas as tecnologias sendo levadas em conta desde a concepção do motor elétrico. Seguindo aí a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento térmico. Tá? O gerenciamento térmico, a gente volta para aquela questão, né? Se eu tenho máquinas elétricas, baterias e potências muito altas e eu tenho eficiências nesses componentes, quer dizer, se eu tenho uma eficiência de 95%, eu tenho 5% de ineficiência, de geração de calor. E se eu pego aí uma máquina de 200, 300, suponhamos 200 kW, eu tenho 5% disso, eu tenho 8 kW de perda, o que é muito, o que é uma quantidade de calor muito grande, né? Eu tenho aí, aqui eu coloco exemplos, né? Eu tenho um exemplo de cooling a ar, que um avião convencional pequeno tem. Agora, quando eu vou para uma carga elétrica, uma carga de dissipação térmica muito grande, né? Eu começo a ter que caminhar por ciclo líquido, cooling líquido. Isso agrega, além do arrasto que eu já tinha lá no cooling a ar, né, que eu tenho um radiador, eu tenho passar ar para troca de calor, o meu líquido frio do lado do ar é o próprio ar, eu tenho uma série de componentes associados ao cooling líquido, inclusive fluido, ao próprio fluido,
que me trazem peso. E peso a gente já tinha visto lá no começo da apresentação o quão é difícil lidar com peso para uma aeronave, né? O pior inimigo da aeronave é o peso. Na sequência, a gente pode ver a influência do projeto térmico para um motor elétrico, né? Então, desde motores aí onde eu tenho a refrigeração a ar integrada nele, e à medida que a tecnologia vai avançando, eu começo a ter, por exemplo, heat pipes integradas no próprio core do motor elétrico, né? Então, um avanço aí da integração entre o sistema de refrigeração e o projeto do motor elétrico. É um ponto bastante relevante, como a gente viu no slide anterior, um ponto que permite a evolução da densidade de potência dos motores elétricos. Essa questão de cooling é extremamente importante. Seguindo, né, a gente agora tem o problema de cooling das baterias. Tanto para a gente vê na indústria automotiva, né, existem duas soluções. Existem a solução do cooling líquido, que é um exemplo aqui do Tesla Model 3, ele tem um cooling líquido para refrigerar a bateria, e o Nissan Leaf tem o cooling a ar, né? Então a gente vê essas duas soluções na indústria automotiva, e essas duas soluções também estão presentes na indústria aeroespacial. A gente vê aqui um exemplo, essa imagem aqui foi tirada da live que o próprio Zaramella fez aqui do SORAE, fez aqui para o portal de engenharia aeronáutica, e a gente vê que no SORAE o cooling líquido é para o inversor e a bateria e o motor são air-cooled, são refrigerados a ar. Na sequência, a gente tem formas inovadoras de cooling, né? Se a gente pega o avião da Alice, o Aviation, eu vi até que alguém comentou no chat se a gente ia falar um pouquinho sobre esse avião. Basicamente o que a gente fala é que é um avião que está prometendo muito, né? E ele tem soluções inovadoras. A gente vê que a gente quase não enxerga entradas e saídas de ar nesse avião. Tem até um link ali para o YouTube que mostra que o cooling desse motor elétrico na ponta é um cooling inovador. Eles já usam também um equipamento que é chamado de Micro Vapor Cycle Machine. Então é uma Vapor Cycle Machine muito pequena. Eu não sei para qual sistema que eles usam, se é o de cabine, refrigeração de cabine, mas eles utilizam essa tecnologia para a cabine. Então esse é o aeronave da Aviation, o Alice. Eu não sei se a gente está sincronizado. Tá, então a aeronave Alice já foi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a integração do sistema propulsivo. Integração aeronave e motor, né? O primeiro slide mostra aí e coincide com o primeiro projeto brasileiro, né, o SORAE, o quão bem integrado, né, onde só tinha o espaço do motor térmico, a ACS Aviation, Zaramella e a equipe dele conseguiram colocar todos os componentes necessários para essa versão demonstradora, né, da tecnologia elétrica para esse avião. Então é um marco extremamente relevante aí, essa integração tão bem feita num espaço pré-existente, porém pequeno, cabia um motor térmico. Isso tudo foi integrado nessa aeronave. Porém, ainda não é um projeto otimizado, é um projeto de demonstração de tecnologia. E aí, na sequência, a gente pode ver o avião, que é o da Bayer Space Sea Flyer 2.
A gente pode ver fotos desse avião que a gente praticamente não enxerga a entrada de ar que fica ali na junção do spinner com a fuselagem dianteira. Tem uma entradinha de ar ali, é um espaço bem pequeno, é quase difícil de enxergar, então, ou seja, a parte de arrasto já diminui muito. Você vê que eles integram as baterias ali em torno do cockpit, então o piloto fica literalmente circundado por baterias. Então é um projeto muito integrado, muito bem feito. Eles alegam, eu vi uma apresentação dessa aeronave, que a eficiência aerodinâmica desse avião deve chegar da ordem de 20. E uma aeronave convencional competidora, esse número é da ordem de 10, 12. Quando muito limpos, os aviões da Pipistrel, por exemplo, esse número chega a 15. Então é um feito muito relevante esse avião da Biospace, em termos de engenharia. Na sequência, a gente tem aí mais um desenvolvimento da Pipistrel, o Pantera. O Pantera ele tem um projeto de pesquisa associado a esse avião. O avião é muito bonito. Já foi desenvolvida a versão térmica dele com motor Lycoming IO 540, 260 HP, e está previsto como projeto de pesquisa a instalação de um powertrain híbrido de 200 kW e elétrico de 200 kW também, dentro desse mesmo espaço aí do cockpit dianteiro. Então já foi uma aeronave pensada para ter 3 tipos de motorização. Seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre a ingestão de camada de ar, da camada limite, né? A ingestão de camada limite, ela parte do princípio físico, principalmente do princípio da eficiência propulsiva. A eficiência propulsiva ela está associada ao delta, né, a diferença de velocidade entre a entrada e a saída de uma superfície propulsora, um fan, por exemplo. Qual é o princípio físico básico da ingestão da camada limite? À medida que a aeronave, o escoamento passa pela fuselagem, ele vai perdendo velocidade devido à fricção ao longo da fuselagem, a transição, né, laminar turbulento, e eu chego com uma velocidade na entrada do fan, ou do gerador, que um ar que foi desacelerado pela fuselagem. E como a minha eficiência propulsiva tem a ver com ΔV, quanto menor a velocidade de entrada, para uma mesma velocidade de saída, maior é a minha eficiência propulsiva. Então, o que acontece? Eu começo a ter um trabalho aí de somar o que é arrasto, o que é tração. Essas coisas se confundem para um avião que tem a ingestão de camada limite. A notícia boa é toda essa questão da física. A notícia ruim é que todos os estudos, começando lá com Mark Drella, da ordem de 2014, né, eles fizeram um ensaio em túnel, então o conceito veio antes, ali por volta de 2012. Estimava-se que o ganho associado a essa tecnologia chegaria até 10% no consumo, e hoje as estimativas mais realistas elas estão em torno de 3% de consumo, então bem diferente do que foi no começo, né? Continuando, no próximo slide é o que eu falei, né? Existe uma apresentação muito interessante, eu não vou falar detalhes aqui, tem o link e depois essa apresentação vai ser transformada num e-book e vocês poderão percorrer esse link. O que é arrasto, o que é peso, né? Porque num avião convencional eu tenho um volume de controle muito bem definido, que é a nacelle, né? Eu tenho ali as velocidades de saída dos gases e o quanto eu perdi de arrasto na nacelle. E eu tenho o corpo do avião, né? Um aerofólio, uma fuselagem, então é bem fácil separar o que é tração e o que é arrasto. Agora, quando eu tenho um corpo onde parte da tração é desaceleração do escoamento, que é arrasto,
fica difícil diferenciar essas coisas. Então existem artigos e técnicas de rediscutir e rebalancear e como calcular essas duas grandezas aí, tração e arrasto. Elas ficam ainda mais integradas. Já são integradas, ficam ainda mais. No próximo slide, a gente tem aí uma revisão de todos os conceitos, né, de uma outra tecnologia, que é a tecnologia de propulsão distribuída. A propulsão distribuída ela pode ser feita por vários motivos. Uma delas é eu colocar rotores em regiões onde a eficiência da integração entre a superfície da aeronave e a hélice, o escoamento da hélice, é uma integração benéfica. O exemplo é a integração da hélice nas pontas das asas. A gente vê que essa integração reduz o arrasto induzido. Outra razão para distribuir a propulsão é você ter um efeito de high lift, que é o X-57 usa esses dois efeitos. Outra por exemplo, uma vez que eu tenha os rotores distribuídos ao longo da aeronave, eu posso trabalhar com controle, né, com acoplamento ou com auxílio ao controle da aeronave através desses propulsores distribuídos. Eu começo a misturar a mecânica de voo com propulsão. Aqui nesse artigo de 2018 tem um review de diversos conceitos, né, de aviões com propulsão distribuída, desde os aviões da NASA, Joby Aviation, o demonstrador da Lilium, o da Airbus, o X-57, o GL-10, então vários. Esse é um artigo muito interessante, vocês vão ter o link desse artigo. Na sequência, a gente vê um trabalho muito interessante que a Universidade de Delft fez de modelagem teórica e simulação desse acoplamento entre a mecânica de voo e a propulsão. Esse é um trabalho de mestrado ou doutorado da universidade. Tem os links aí, tem um vídeo muito legal no YouTube, a gente não vai ter tempo de passar ele hoje, mas mostra essa aeronave sendo comandada pelos rotores distribuídos ao longo da asa. E por último, eu queria aí fazer uma propaganda, eu vi que já foi comentado aí um pouquinho no site, tudo que sai, né, em algumas ocasiões a gente viu ali aqueles aviões da Airbus e vários assuntos interessantes, novas, né, que surgem aí na aviação. O bunker do Zé, essa área 151, bunker do Zé, ele cobre. Então vocês podem ficar ligados lá também. E assim que sai na mídia alguma notícia interessante, o Zé costuma fazer um vídeo novo lá no bunker do Zé. Bom, pessoal, esse aí, desculpem pelo tempo, essa live foi um pouco extensa. Espero que vocês tenham gostado aí do material que eu, o Rafael e a Renata preparamos para vocês. Valeu, Chico. Obrigado aí. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês.